Parei aqui uma planilha. Essa planilha eu estou usando ela para fazer os slides, tá? Eu usei para fazer formatação condicional, usei para pegar as funções estatísticas, maior, menor, média, tá? Então já é uma disciplina, já é uma planilha conhecida de vocês. E aqui, ó, foi o planejamento da formatação condicional, ó, que daí eu gerei uma planilha específica para vocês fazerem a atividade, tá? Acrescentei lá os menus, então eu vou trabalhando em cima das planilhas, e em cima delas eu vou aplicando as funções e as fórmulas do Excel, tá? Então tem esta aqui que eu usei para fazer o exemplo de formatação condicional, onde eu tenho aqui a função maior, ela vai pegar nessa lista aqui, ó, qual desses valores é o maior, e aqui nessa linha, qual desses valores é o menor. E eu tenho a função máximo e a função mínimo, que também fazem a mesma coisa. A diferença da função máximo para maior é que na função maior eu posso dizer qual o maior que eu quero, se eu quero o primeiro maior, se eu quero o segundo, o terceiro. Então isso é útil quando eu quero usar, por exemplo, a classificação, né? O primeiro, segundo, terceiro lugar. Então vai ser o maior daquela faixa 1, o maior daquela faixa o 2, o maior daquela faixa o 3. E aqui eu tenho a sintaxe, né? Ó, maior, a matriz, que é o quê? A matriz é o intervalo das células, né? Ou a lista na qual eu quero fazer a verificação. E o K é a posição, se é o primeiro, se é o segundo, tá? E a função máximo, ela só acha o maior valor, ela não acha a posição dele, tá? Ela só me diz o primeiro e não consegue me ver as demais posições, tá? Então, essas funções aqui, em seguida, a gente vai começar a trabalhar com elas nas próximas aulas. Mas o que importa aqui? Eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho que foi criado, tá? Códigos aleatórios, ó, tá numa sequência, inclusive aqui, do 301 ao 312. Os códigos geralmente são outros números, né? Não esses aqui, é só para demonstração mesmo. Eu peguei uma lista lá que eu fui no super, eu peguei alguns itens, alguns valores, então esses valores aqui são reais, tá? E as unidades, as quantidades, e fui fazendo, tá bem? Olha lá, eu tenho uma lista de códigos e disciplinas, tá? Que são aqui desta daqui, ó. Que são referentes a esses dados aqui, o código e a disciplina, tá? E eu tenho lá a tabela, ó. Tabela 1, que vai para onde? Ela vai vir para aqui, ó, para essa guia produtos, lá para a tabela que eu acabei criando, tá? Essa tabela aqui não tem nome, tá? Então, a gente viu lá que a gente pode nomear células, e a gente nomeou a célula lá, não lembro qual delas que foi, mas a gente chamou ela de CT juros, né? C de célula, T de taxa e juros, né? Então, a gente colocou CT juros. Esse foi o nome que a gente usou aqui na célula. A gente escolheu uma célula e lá na caixa de nome a gente definiu o nome, tá? Aí eu defini a lista, mas eu posso também definir aqui o nome da minha tabela, tá? Então, quando eu tenho aqui tabela, e eu estou dentro dela, eu tenho aqui a guia design, ó, e aí aparece lá o nome da tabela. Então, para o Excel, quando eu digo, ó, isso aqui é uma tabela, ele automaticamente atribui um nome a essa tabela. Porque elementos identificados, eles precisam ter obrigatoriamente um nome associado a eles. E tem que ser um nome único. Por isso que ele bota tabela 1, tabela 2, tabela 3, tabela 4, seja o que for, tá? Mas obrigatoriamente um elemento identificado precisa ter um nome, tá? Tabela é um elemento identificado, uma lista é um elemento identificado, tá bem? Então, eu posso trocar aqui, ó, o nome da minha tabela. Eu não quero que seja a tabela 1. Então, eu vou começar o nome da minha tabela com T. Isso aqui é o quê? Produtos, né? De supermercado. Então, eu vou chamar isso aqui de tabela de
de itens, tá? Dou um Enter e está pronto. Agora eu já tenho mais, agora já não está mais tabelão, tá? O quê? Tem itens. Então, se eu agora checar aqui a minha listagem, ó, já não está mais lá tabelão, já está T itens, tá bem? Bem, eu vou agora pegar alguns desses valores aqui e vou transformar numa lista. Lembram que a gente, quando criou lá as listas, que a gente selecionou o que estava abaixo do código e abaixo da disciplina? E quando a gente foi acrescentar um novo valor aqui, eu precisei editar o intervalo dessa minha lista, porque se quando eu seleciono aqui, que é esse caso, ó, código, só estão esses. Se eu colocar mais um código aqui e mais uma disciplina, eles não farão parte da minha lista. Vou repetir o que eu usei da outra vez lá. Eu chamei de 40, né? 140. E aqui eu botei Excel. Olha lá, ó, eles estão aqui, aparentemente estão na lista, mas quando eu venho aqui, ó, não aparece o Excel. Tá bem? Então, o que significa isso? Eu preciso editar esse intervalo para que esses dois dados aqui façam parte de suas respectivas listas, tá? Mas isso porque eu estou numa matriz. Quando eu estou numa tabela, eu não preciso fazer isso. Então, eu não tenho nenhuma lista para essa tabela aqui. Eu só tenho para a guia anterior, que é disciplinas. Então, como está produto aqui, eu vou, em vez de botar itens, eu vou botar produto, tá? Então, eu vou lá em design, eu vou modificar o nome aqui de novo. Vou chamar de T produto. Produtos. Eu vou pegar o mesmo nome da guia aqui, tá? Que daí o nome fica mais significativo ainda. Muito bem. Agora eu vou criar aqui, ó, do valor total, eu vou criar uma lista para esse cara aqui. Eu tenho duas maneiras de fazer isso. A mais correta, eu vou fazer por segundo, tá? O que vocês não devem fazer é fazer isso aqui. Como assim, professor? Eu não precisei fazer isso aqui para fazer lá? Mas aqui é uma matriz. Quando eu estou numa tabela, não é assim que a gente faz. Eu não seleciono o intervalo, porque senão eu crio um intervalo. Preste bem atenção nessa parte, hein? Eu não faço isso daqui em uma tabela. A tabela trata diferente os meus itens, tá? Então, numa tabela, em seguida eu vou disponibilizar para vocês lá, e vocês já tiveram acesso a isso no ano passado, que uma tabela ela possui um cabeçalho, ó. E o cabeçalho é composto por campos. Então, cada coluna é um campo. Então, repare agora o sinal do meu cursor, né? Olha que eu vou subindo, ó, até o cabeçalho lá. Continua a cruz. Olha o que vai acontecer quando eu chegar próximo da borda superior. Olha o que acontece. Olha lá. Ele se transformou numa seta para baixo. Isso significa que, ao clicar, ele vai selecionar todo o intervalo. Mas não é a mesma coisa? Não, não é. Aqui eu estou indicando para o Excel. Eu quero esses dados aqui. Eu quero todos os dados deste cabeçalho, desta coluna, deste campo. Então, agora aqui eu posso ir lá, então, e... Então, é uma lista, eu vou chamar o mesmo nome do campo, V total. Tá bem? Então, agora nós vamos ver o seguinte, ó, nós vamos gerenciar os nomes agora, tá? Que é lá no menu Fórmulas, e vamos analisar aqui o código, tá bem? Isso aqui eu vou tirar porque não tá lá. Então, aqui o código. Vamos olhar o código. Então, eu vou editar aqui. O que está aparecendo aqui? Ó? Um nome, L código, e está aparecendo, refere-se à disciplina do intervalo de A2 a A5, tá? Então, nós já vimos que... Deixa eu clicar aqui, que daí eu consigo chegar aqui. Olha lá, ó. De A2 a A5, está pegando esse daqui. O que eu preciso agora? Eu preciso transformar até o 6, né? Então, eu clico novamente e arrasto.
E aí ele já ajustou lá para mim um A6. Mas veja que ele estava colocando aqui, ó, disciplinas, que é o nome da guia, a exclamação para o Excel saber que ele está se referindo a uma guia, a uma planilha, e aí o intervalo, ó, de A2 a A6, de A2 até A6. Ele está na coluna A, na linha 2 a A6. Quando eu fizer isso daqui, eu dou OK. O mesmo vai ser para a disciplina. Ó. Eu vou editar e vai estar lá, ó, a disciplina do B2 a B5. Agora eu quero ó, do B2 ao B6. E aí dou OK. Agora vejam o que aconteceu com o LV total. Olha lá. Não está nem o nome da guia e não está nem o intervalo das células. O que está aparecendo aqui? Eu vou botar aqui mais alto, que eu acho que vocês não estão conseguindo ver. Olha lá, ó. VT produtos. O que é o T produtos? É esta minha tabela aqui. Aí ele vai abrir o colchetes. E aí tem o V total. Quem é o V total? É o meu campo lá. E aí fecha colchetes. Então, significa que a lista VLV total tem como conteúdo dela todos os itens do campo V total da tabela T produtos. Tá? Então, essa é a diferença quando eu faço a criação de... Agora já está certinho lá, ó. O código já pega todo mundo e a disciplina já pega todo mundo, tá? Então, vejam que aqui, ó, eu consegui fazer o quê? O adicional de itens à minha lista. Eu não vou precisar ter esse trabalho se eu acrescentar outros dados aqui, tá? Vamos ver isso, então. Eu vou aqui, ó, botar... Tem uma função chamada contar, tá? Que é conte valores, né? E daí vai... Qual é o intervalo? Eu já vou fazer uso ó, deste V, L, né? LV total. Vamos entender isso aqui. O que tem nessa célula aqui? Ó? Essa célula tem esta função aqui, ó, igual a conte valores de VL total. Quem é VL total? É justamente essa lista aqui. Ó. Então, ele está contando quantas células tem valores aqui. Tá? Então, tem 12. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por quê? Porque só para a gente ver aqui o que quantos valores vai ter, tá? Para vocês verem essa mudança automática. Eu vou apagar isso daqui e vou trazer para cá. Eu vou acrescentar um outro item aqui. Vejam que eu só tenho uma lista, tá? É essa daqui. Aí eu vou ter outra lá, 313. Olha o que vai acontecer lá com 12. Eu nem coloquei valor ainda. Tá bem? Mas como eu acrescentei uma linha a mais na minha tabela, automaticamente todos os campos dessa tabela tiveram o seu item aumentado, tá? Só não está completo aqui. O que nós vamos botar aqui? Bolacha? Sei lá, 0,5 quilograma? Opa, apertei errado. Aqui. Sei lá, 6,50? Não tenho ideia. 13,25. Então, 6,50 é o valor do quilo, né? Então, 13,25 o valor ali, tá bem? Então, o que acontece? Ah lá, o 13. E aí eu tenho a lista. Se eu fizer agora aqui, ó, uma validação de dados, tem que ir lá no dados, validação de dados, validação, e aqui eu vou botar ó, uma lista,
e vou colocar igual a lista do valor total. Aí tem que aparecer aqui, ó, as listas, ó. Então, o último valor lá é 13,25. Está lá o último valor. Ele parava onde? Antes, onde? Já no 13,90. Então, vejo que eu adicionei um outro valor e eu não precisei ajustar o intervalo da minha lista. Por quê? Porque eu disse que a minha lista é composta por um campo. Que campo é esse? O V total. Da onde? Da tabela de produtos. Tá? Então, essa é a vantagem de eu trabalhar com tabelas e não trabalhar com matriz. Mas nem sempre trabalhar com matriz, com tabela, é mais indicado. Em algumas situações, a matriz é importante. Por quê? Porque quando eu estou numa tabela, é padrão, aí é para todo mundo. Quando eu inseri aqui, ó, uma conta, ó, eu disse, ó, que esta aqui mais essa daqui, o que que ele fez? Olha a diferença aqui, ó. Ele botou C2 vezes E2, tá bem? Ele fez isso quando eu ainda estava em uma matriz, antes de eu transformar isso aqui numa tabela. Olha o que eu vou fazer agora. Deixa eu copiar aqui para a gente ter. Vou botar aqui embaixo. Era o que tinha, tá? Agora eu vou fazer assim, ó, igual a isso vezes isso. Olha o que ele está botando lá. Ele não está mais botando o C2 nem o E2. Tá? Ele está botando o quê? Os campos. Então, esse arroba significa que nesta linha do campo quantidade multiplica por esta linha o valor do campo V unitário. Então, quando eu der um Enter aqui, olha lá, ó, aqui está a quantidade, aqui já está outro. Então, quando eu der aqui os dois cliques, ó, agora todos eles já estão, observe aqui em cima, ó, mas assim fica mais fácil. Ó. Todos eles já estão agora no formato de tabela, tá? Ele está pegando não mais as células agora, ele está pegando a linha do campo e fazendo a multiplicação de um para o outro, tá? Então, isso só funciona em uma tabela. Isso não funciona, por exemplo, se eu quiser fazer isso numa matriz, tá? Então, essa é uma vantagem da tabela. Ela faz isso de forma automática. Mas, às vezes, isso é uma desvantagem. Significa que eu posso não querer a mesma fórmula para esse cara aqui, para esse cara aqui. Então, nesses casos, eu primeiro tenho que fazer ele na forma de matriz, aplicar as formas e depois transformar em uma tabela. Porque daí, quando eu transformo, ele mantém as minhas fórmulas. Quando eu passo a fazer as fórmulas já dentro da tabela, ele vai para todo mundo. Tá? Então, tenham cuidado. Bom, mas o que, que nos interessa aqui? Nos interessa é fazer a leitura do maior e do menor. Olha o que eu estou colocando lá, ó. Maior do produtos 1. Então, maior do produtos, quem é o produtos? A tabela. Quem é o V total? Esse cara aqui. Ele já pegou, inclusive, ó, o 13,25 que não tinha. Então, mesmo eu acrescentando outros itens, ele vai fazer a verificação lá da minha lista completa, independente da quantidade que ela tem no momento. Então, se eu salvar essa planilha, fechar, vir amanhã, abrir de novo e acrescentar novos itens, esse valor aqui automaticamente vai ser modificado em função dos nossos valores atribuídos, tá? Ele só não vai mudar o valor se os valores novos que eu inserir não for maior que 55,50. E não vai mudar se não forem menores que 2,20. Tá? Aí não vai mudar, porque daí eu não estou inserindo nenhum valor maior e nenhum valor menor, tá? Então, vamos botar aqui, ó, 13,50. Ele já passou a ser o menor, tá? Então, automaticamente ele está calculando. Por que que ele está calculando? Porque ele não está pegando agora, ó, nem a minha lista ele está pegando. Eu poderia fazer essa mesma coisa aqui, ó, pegando pela lista sem precisar digitar tudo isso daqui. Como que eu faria isso? Então, aqui, ó, eu vou repetir a função aqui, tá? Igual a maior. Quem é a matriz? Agora eu vou botar a lista, tá?
V total. Opa. LV total. E só vou fechar. Aí eu vou botar um maior aqui. Lá tá um, vou botar um aqui também. Olha lá, a mesma coisa, só não está formatado, né? Então, Ctrl C. Tá aqui uma fórmula. E tá aqui a outra. Tá? Então, essa primeira aqui, ó, é essa daqui. E essa segunda é lá em cima. Então, qual é a diferença? Eu escrevo menos, né? Eu escrevo menos. Usando aqui, ó, eu vou ter que estar sempre referindo onde é que está esse V total. E aqui não. Quando eu crio uma lista, ele automaticamente já faz essa referência aqui, de ter produtos do V total. Essa é a diferença. É importante vocês distinguirem o que é uma coisa e o que é outra, tá? Então, o Excel trabalha muito com referências. Praticamente é só referência, porque é a célula A1, A2, A3, B4, C5, F9. Então, é sempre a referência que ele faz. O que ele nos permite? Dar nome a essas referências. Trabalhar, então, de forma mais organizada essas referências, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a referência maior escrita de outra maneira, tá? Então, essa aqui, ó, quando eu tenho a lista, aplica e está pronto, tá? Bem, isso aqui é o que vai facilitar a nossa vida, tá? Eu vou precisar digitar menos coisas. E em qualquer lugar que eu for usar isso daqui, basta usar o LV total e eu vou saber que se refere a isso daqui, tá? Quando eu tenho mais de uma tabela com V total, bom, aí já é interessante eu colocar junto no V total a qual tabela ela pertence, tá? Digamos que eu tenho uma tabela de mercadorias ou tabela de vendas e todas elas têm o V total. Então, mercadorias têm o V total, produtos têm V total e vendas têm V total, tá? Só essas três: vendas, mercadoria e produto. Todas elas têm V total. Eu não posso dar o mesmo nome para todas elas. Eu não posso chamar LV total para todas elas, porque coisas diferentes precisam ter nomes diferentes. Coisas diferentes não podem ter o mesmo nome. Então, quando eu disser que esta tabela aqui, que é de produtos, eu disser que é LV total, morreu. Se eu chamar uma outra, essa aqui morreu e passa lá para outra, tá? Então, ele vai acabar substituindo. Então, não dá. Como é que eu faço, então, para diferenciar um do outro? Boto o nome da tabela. Então, seria, por exemplo, LV total, produto. LV total, mercadoria. LV total, venda. Tá? Porque daí são três coisas diferentes com três nomes diferentes. Tá bem? Feito isso, eu tenho já a minha tabela organizada, agora eu quero fazer análise estatística disso daqui. Eu já sei quem é o maior custo, já sei quem é o menor custo, eu já sei a média de custo. Mas isso não está assinalado aqui na minha tabela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer ele marcar isso aqui na minha tabela. Hoje nós vamos ver apenas essa coluna aqui. Em outro momento, ele vai marcar a linha inteira do produto que está com essa referência aqui, tá? Mas eu não vou complicar hoje. Hoje nós vamos na formatação condicional mais simples. Então, primeira coisa para fazer a formatação é selecionar as células. Estão aqui selecionadas. Eu poderia fazer isso aqui também, tá? Então, com as células selecionadas, agora eu vou partir para a formatação condicional. Nós vimos aqui o quê? Nós formatamos uma única célula e vocês fizeram lá na atividade, aplicaram 4 formatações, porque não tem a quinta, né? Vocês aplicaram 4 formatações nessa célula, que ela vai ser de acordo com a disciplina escolhida. Então, cada disciplina tem uma cor, como vocês estão vendo aqui. Então, nesta única célula, nós fizemos a formatação condicional. Aí me perguntaram se eu posso fazer isso em mais de uma célula. Posso. Já estão elas aqui selecionadas, tá? Então, a partir do momento que eu tenho elas selecionadas, eu vou lá na página inicial e vou entrar em formatação condicional.
eu vou criar uma regra para isso, tá? Então, uma nova regra. Vou botar aqui para a gente enxergar. Formatar apenas células que contêm. Eu quero que ele me mostre quais células deste intervalo, dessa seleção, são iguais ao valor de maior custo. Então, a regra é o quê? O valor da célula é igual? É igual a quem? A esse cara aqui, ó. O que ele está colocando lá? Igual a dólar I, dólar 1. E se eu der o nome a essa célula? Eu não preciso nem saber onde ela está. Basta eu dar o quê? O nome da célula, tá? Então, eu vou fazer a formatação condicional usando a referência do nome da célula e depois eu vou dar um outro nome para essa célula e é só colocar lá. Igual, digamos aqui, é C maior. Eu posso colocar C menor também, tá? Então, o que eu quero? Que o maior custo seja em vermelho. Então, o preenchimento é vermelho. Vou botar a fonte em branco, tá? E vou dar OK. Ele já marcou. Eu continuo com as minhas células marcadas. Vou fazer uma nova formatação condicional, uma nova regra. Eu quero agora formatar células, ó, eu estou no mesmo intervalo. O valor da célula é igual a quem? Agora é o menor, ó, que é esse daqui. Eu quero formatar o menor, a fonte eu vou botar branco também, e o preenchimento eu vou botar esse azul aqui. Pronto. Quando eu der OK, ele automaticamente vai fazer. Feito toda a formatação, está pronto. Tá? Então, ele vai verificar todas essas células aqui, uma por uma, ele está comparando. Esse valor é igual a esse? Não, então não faz nada. Esse valor é igual a esse? Não, não faz nada. E o mesmo para esse daqui também. Então, o Excel está trabalhando ó, em cada uma dessas células e verificando automaticamente se uma delas é igual a este valor e se uma dessas é igual a este valor aqui. Se essa condição for verdadeira, ele vai pintar de vermelho. Se essa condição for verdadeira, ele vai pintar de azul. Tá? Esta é a formatação condicional. Nós vimos de uma única célula e aplicamos 4 regras a ela. E aqui nós pegamos um intervalo de células e aplicamos as mesmas regras dela. Tá? Então, agora nós vamos verificar essas regras. Ó. Eu vou lá em formatação condicional, gerenciar regras. Então, lá está a seleção atual. Quem é a seleção atual? É a I5. Só que eu não tenho nenhuma formatação aqui na I5, tá? Então, eu tenho que vir aqui, ó, e escolher aqui, esta planilha. Então, nesta planilha, eu tenho apenas 2 formatações, ó. Uma para se o valor for igual a este aqui, e essa daqui se o valor for igual a este daqui. Agora, se eu pegar aqui, ó, planilha disciplinas, olha lá, as formatações condicionais desta planilha aqui, tá? Então, ele está mostrando agora as formatações desta planilha aqui. Fechou? Então, ele faz uma distinção das regras para mim de acordo com a planilha, tá? Porque facilita, porque se eu tenho muitas regras em muitas planilhas, eu não quero ver todas, eu só quero ver daquela planilha específica, tá? E o que tem na tabela produtos? Ó, na tabela produtos, eu tenho as mesmas regras que estão lá na planilha produtos, tá? Por quê? Porque está dentro da planilha. Então, a planilha, ou desculpa, a tabela, ela possui dentro dela uma formatação específica, que pertence tanto à planilha quanto à tabela. Se eu quero só ver como que a minha tabela está formatada, então eu escolho lá a tabela, ele vai ver. Isso significa que se eu tiver aqui nesta área uma formatação, não vai aparecer aqui. Mas se eu escolher aqui, ó, esta planilha, além da tabela, essa daqui também vai ser mostrada aqui na lista, tá? Então, é a forma como o Excel organiza para nós as formatações condicionais. Tá bem? Aqui eu estou usando o vermelho e o azul. Vocês podem usar qualquer cor. Tá? Vocês podem, inclusive, usar uma outra fonte aqui. Ó.
Vamos mexer nisso daqui, então, para vocês verem o que é possível. Vamos gerenciar regras desta planilha e vamos alterar essa daqui. Clica nela e dá o editar. Então, vem aqui em formatar, ó, fonte. Ah, eu não aceito aqui, ó. Negrito só, então. Que cor eu botei? Branco. Vou botar uma cor aqui amarela. Olha lá, já mudou. Pronto. Tá? Mas era para ser permitido aqui alterar a fonte também. Não permitiu, né? Não sei o que é. Bem, e a média? A média interessa eu marcar aqui? Não, né? Porque a média geralmente eu não vou ter. Dificilmente eu vou ter um valor igual ao valor da média, tá? Então não tem por que eu assinalar. Então, mais adiante eu vou mostrar para vocês como fazer isso, ó, para mostrar toda a linha, porque aqui eu só estou vendo o valor, né? E quando eu tenho toda a linha, eu consigo identificar o código, a descrição, consigo ver todos os valores, tá? Mas é uma outra etapa que a gente tem que fazer acertar, fazer alguns acertos lá nos coringas, lá no dólar, lá da formatação, e depois copiar para os demais, aí ele faz, tá? Mas isso para uma outra hora, não é para hoje. Tá bem? Então, por que eu falei hoje em tabela? Porque teve uma atividade em que transformaram a matriz em uma tabela. Eu não pedi isso. Não precisava transformar isso aqui numa tabela, tá? Era só se restringir aqui. Inclusive, aqui embaixo tinha uma tabela criada. Então, eu só tenho que formatar essa daqui. E aí, o que fez? Transformou isso aqui numa tabela, mas não fez a formatação condicional aqui. Então, para fazer a formatação condicional, eu tenho que clicar ali, e aí lá em formatação, nova regra, formatar apenas, a célula é igual, e aí quando ela for igual à disciplina, caso aqui bioquímica, se for essa daqui, então formata de uma maneira. Qual era a diferença? É que vocês não estavam vendo aqui as duas coisas, né? Vocês tinham aqui essa matriz numa guia, numa planilha, e vocês tinham lá a consulta em outra, tá? Mas o processo é o mesmo, o que importa é vocês entenderem a formatação condicional. Que ela pode ter mais de uma formatação, não obrigatoriamente precisa ser uma única célula, podem ser várias células, tá? E para encerrar, eu vou chamar essa célula agora aqui, ó, ela é I1, né? Eu vou chamar de célula M maior, né? Custo. Então, célula C maior custo. E vou chamar essa aqui de C menor custo. Tá? E agora eu vou vir aqui, ó, e vou gerenciar regras. Então, essa aqui eu vou editar. É igual a quem aqui, ó? Igual, essa é do menor, né? Igual a C menor custo. E aqui, igual a C maior custo. Por que não deu? Por que não deu? O que eu errei? Menor custo. Ah, eu não criei a de maior. Eu não dei o Enter. Aqui, ó. Tem menor custo, mas não tem maior custo. Quando eu acertar aqui, vai aparecer. Então, vamos lá. C maior custo. Agora tem que dar um Enter. Pronto, corrigido. Tá bem? Então, agora estão lá, ó. C maior custo, C menor custo, L código, L disciplina, LV total e T produtos, tá? Então, está tudo nomeado. E eu posso usar aí agora essa referência de C maior custo em qualquer uma das minhas guias. Olha aqui, ó. Se eu botar aqui, ó, igual a C maior custo.
Olha lá. Já botou. Igual a C menor custo. Pronto. Fechou? Então, por quê? Porque ela é global, né? Ela faz parte de toda a minha pasta de trabalho. Ela não pertence a uma única planilha. Ela está nessa planilha, mas ela pertence a todas as planilhas, tá? Então, tudo que vocês tiverem aqui é global, como a gente chama, tá? E aí? Dúvidas? Para não ficar um vídeo muito grande, eu vou interromper.